Liturgia da Palavra. Aqui um trabalho de evangelização visando a construção de um mundo novo, onde Jesus é a luz, é o caminho, é a verdade e a vida, onde nós divulgamos todos os dias a liturgia da Palavra completa, com leitura, salmo responsorial, evangelho e reflexão, só aqui no nosso canal. Ergamos os nossos olhos para aquele que tem o céu como trono. A multidão dos anjos o adora, cantando a uma só voz: eis aquele cujo poder é eterno. O Filho de Deus viveu em tudo, com exceção do pecado. A realidade humana, por isso, é capaz de se compadecer de nossas fraquezas e nos chama ao seu seguimento. Aproximemo-nos com total confiança do trono da graça. Ó Jesus Eucarístico, meu amado Salvador, enchei-me com vosso amor, enchei-me com vossa força, enchei-me com vossa sabedoria, enchei-me com vossa perseverança, enchei-me com vossa humildade, enchei-me com vossa coragem, enchei-me com vossa paixão. Amém. Jesus, puro, manso e humilde de coração, fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Amém. Sagrado coração de Jesus, eu confio em vós. Primeira leitura. Leitura da carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12 a 16. Irmãos, a palavra de Deus é viva, eficaz e mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes. Penetra até dividir alma e espírito, articulações e medulas. Ela julga os pensamentos e as intenções do coração. E não há criatura que possa ocultar-se diante dela. Tudo está nu e descoberto aos seus olhos, e é a ela que devemos prestar contas. Temos um sumo sacerdote eminente que entrou no céu, Jesus, o Filho de Deus. Por isso, permaneçamos firmes na fé que professamos. Com efeito, temos um sumo sacerdote capaz de se compadecer de nossas fraquezas, pois ele mesmo foi provado em tudo como nós, com exceção do pecado. Aproximemo-nos então com toda a confiança do trono da graça para conseguirmos misericórdia e alcançarmos a graça de um auxílio no momento oportuno. Palavra do Senhor, graças a Deus. Salmo responsorial, Salmo 18. Vossas palavras são espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Reze comigo. Vossas palavras são espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. A lei do Senhor Deus é perfeita, conforto para a alma. O testemunho do Senhor é fiel, sabedoria dos humildes. Reze comigo. Vossas palavras são espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Os preceitos do Senhor são precisos, alegria ao coração. O mandamento do Senhor é brilhante, para os olhos é uma luz. Reze comigo. Vossas palavras são espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. É puro o temor do Senhor, imutável para sempre. Os julgamentos do Senhor são corretos,
e justos igualmente. Reze comigo. Vossas palavras são espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Que vos agrade o cantar dos meus lábios e a voz da minha alma, que ela chegue até vós, ó Senhor, meu rochedo e Redentor. Reze comigo. Vossas palavras são espírito, são vida. Tendes palavras, ó Senhor, de vida eterna. Evangelho. Reze comigo. Aleluia, aleluia, aleluia. O Espírito do Senhor repousa sobre mim e enviou-me a anunciar aos pobres o Evangelho. Conferir Evangelho de Lucas, capítulo 4, verso 18. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Conferir Evangelho de Marcos, capítulo 2, verso 13 a 17. Naquele tempo, Jesus saiu de novo para a beira do mar. Toda a multidão ia ao seu encontro e Jesus os ensinava. Enquanto passava, Jesus viu Levi, o filho de Alfeu, sentado na coletoria de impostos e disse-lhe: segue-me. Levi se levantou e o seguiu. E aconteceu que, estando à mesa na casa de Levi, muitos cobradores de impostos e pecadores também estavam à mesa com Jesus e seus discípulos. Com efeito, eram muitos os que o seguiam. Alguns doutores da lei, que eram fariseus, viram que Jesus estava comendo com pecadores e cobradores de impostos. Então eles perguntaram aos discípulos: por que ele come com os cobradores de impostos e pecadores? Tendo ouvido, Jesus respondeu-lhes: não são as pessoas sadias que precisam de médico, mas as doentes. Eu não vim para chamar justos, mas sim pecadores. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho nos purifique e nos perdoe de todos os nossos pecados. Reflexão. Jesus diante de uma situação. Jesus diante de duas situações. A primeira situação, diante de uma pessoa que precisa de conversão. Se Jesus, sendo o Filho de Deus que veio para libertar os cativos são aqueles que estão também presos no pecado. Ele vai chamar um pecador, Levi, cobrador de impostos, considerado pecador na época, porque trabalhar para os romanos era basicamente considerado abandonar os planos de Deus, a crença em Deus, para ajudar aqueles que eram descrentes. Então ele era assim também considerado homem descrente porque ajudava os romanos. E a profissão de cobrador de impostos, considerada na época uma profissão desonesta, porque muitas vezes as cobranças eram indevidas. Mesmo que Levi fosse um homem honesto em executar em cobrar somente aquilo que era devido, mas as cobranças eram indevidas. Ele estava ajudando alguém que cobrava indevidamente, de uma forma desonesta. Portanto, era também considerado desonesto. E essa situação de um homem precisando da misericórdia de Deus, Levi,
e de homens que se consideravam justos, os doutores da lei, que vão ver aquela situação de Jesus numa mesa se alimentando, no jantar com os pecadores e com esse cobrador de impostos, e vão indagar por que ele está junto com os pecadores, por que ele está junto com o cobrador de impostos. Deus, ele veio, o Filho de Deus viveu em tudo, como diz na primeira carta aos Hebreus, viveu em tudo como nós, mas ele não conviveu com o pecado no sentido de aceitar em si o pecado. Mas a realidade humana do pecado, Deus não abandonou. Deus veio ajudar o homem a encontrar o caminho da graça. Por isso ele foi capaz de encarnar em nós, no nosso corpo, e se compadecer de nossas fraquezas. E nos chama a um seguimento desse caminho do amor, da misericórdia, da compaixão. Deus, ele quer que o homem, ao se julgar incapaz, pecador, busque-o justamente em sua infinita misericórdia, para que ele possa nos dar todas as graças que precisamos. Deus quer essa aproximação nossa, com total confiança, com total desapego das coisas materiais. Levi foi o homem que foi capaz de deixar tudo. A sua profissão era importante. Ele precisava do dinheiro que ele ganhava. E na carta aos Hebreus, capítulo 4, verso 12 a 16, o autor ele vai colocar muito bem enfatizando justamente isso, como Deus enviou o Verbo, Jesus, a palavra. E a palavra de Deus é viva, eficaz, cortante, como uma espada de 2 gumes, como ele vai dizer, salientar, que ela penetra até dividir a alma e o espírito. Portanto, a palavra de Deus, ela penetra no coração daqueles que a aceitam, como Levi. Levi sentiu essa palavra penetrar no seu coração. Ele foi capaz de dizer um sim incondicional, abandonando tudo, até a mesa de impostos, para seguir Jesus. E Jesus vai colocar muito bem isso para os fariseus, para os doutores da lei. Eu não vim chamar os justos, veio chamar os pecadores. Muitos de nós, muitas vezes, julgamos aqueles que nós julgamos pecadores, que não são dignos do chamado de Deus. Deus chama todos. E aqueles que se colocam a serviço, muitas vezes indignamente, como nós julgamos, são aqueles que Deus considera dignos. Não devemos julgar o chamado de ninguém. Deus chama qualquer um de nós. Nós também não somos dignos. Esses fariseus, esses doutores da lei, que se achavam dignos, na verdade não eram capazes de se reconhecer pecadores. É isso que Jesus quer falar no final, que o chamado dele é para aqueles que se consideram pecadores necessitados, e não para aqueles que se acham justos, porque diante dos olhos de Deus não há ninguém que se justifique pelos seus atos, todos são pecadores. Essa forma puritana dos fariseus julgar aqueles que eles acham que não são dignos é muitas vezes para nós um questionamento, uma forma de nos questionarmos como temos assumido o nosso chamado, olhando para dentro de nós mesmos, analisando a nossa vida, ou olhando para a vida do outro, achando que eles não são dignos de ser chamados. Deus não julga o nosso coração. Ele quer absolver as nossas faltas. Ele quer nos dar a possibilidade de uma conversão. Deus, ele está justamente, como Jesus Cristo disse, como um médico a querer ajudar os doentes. E nós devemos nos considerar doentes e não sãos. Devemos nos considerar pecadores e não justos.
Portanto, tudo está aos nossos olhos, claramente hoje expresso no Evangelho. Deus nos chama, mas Ele quer de nós um passo à nossa conversão. Vamos receber Jesus presente na Eucaristia de forma espiritual, rezando a oração Hóstia Celestial. Ó hóstia celestial, enche meu corpo com o alimento de que necessito, preenche minha alma com a presença divina de Jesus Cristo, dai-me a graça de cumprir a santa vontade de Deus. Enche-me com a paz e a calma que vem da vossa santa presença. Nunca me deixe duvidar da vossa presença na Eucaristia. Ajude-me a aceitá-lo em corpo e alma, e que pela Santa Eucaristia, as graças derramadas sobre mim, ajude-me a proclamar a glória de nosso Senhor Jesus Cristo. Purifica meu coração. Quando eu receber o grande dom da Sagrada Eucaristia, que a minha alma se abra e se santifique. Concede-me as graças e favores que concedes para todos os filhos de Deus. E concede-me a imunidade do fogo do purgatório. Amém. Amém e amém. Já rezou as laudes hoje? Vamos rezar as laudes. Você que está na televisão, espera o vídeo acabar, que vai passar logo em seguida para as laudes. Você que não está, se estiver no celular, clique aqui e já passa para a oração das laudes. E vamos complementar esse tempo da meditação com a oração. E vamos nos fortificar espiritualmente. Obrigado por sua preciosa participação. Deixa aqui embaixo o seu like. Inscreva-se, toque no sino das notificações. Compartilhe esse vídeo com as suas redes sociais, com seus queridos, com seus amigos. Deixe seus comentários para nós rezar por você, pela sua santificação e pela sua conversão. E que o Senhor nos abençoe a todos. Shalom, a paz de Cristo. Salve Maria Santíssima.